Ministério do Trabalho e Emprego, através de uma secretaria específica, elaborou uma portaria 1419 para poder incluir dentro dessa questão da gestão dos riscos ocupacionais a questão da saúde mental. Onde é que é aplicada a NR1? Se aplica para toda empresa que tem colaborador CLT, além daquela empresa, daquela organização, e aí a gente está colocando condomínio também, tá? Estou falando de CNPJ aqui. E aí o que acontece? Se você contratou um MEI para prestar um serviço de jardinagem, e esse serviço é recorrente, e esse jardineiro está sempre no seu condomínio, você precisa também ter um olhar carinhoso para ele, entendeu? Na questão da saúde mental. E aí, condomínios com porteiros, zeladores, faxineiros, jardineiros, etc., e prestadores de serviço. O que ela determina? A gente precisa de identificar quais são os riscos existentes no ambiente de trabalho e avaliar a gravidade de cada risco. Tá? Além do que, criar um plano de ação para poder mitigar, para poder diminuir. Zerar a gente não consegue, tá? Mitigação é a palavra de ordem. Qual é a base legal? CLT 157, a 6514/77, que é uma lei específica de segurança e medicina do trabalho. Essa portaria que eu falei para vocês que entrou em vigor em 26 de agosto, com a dosimetria de 26 de maio, e o prazo já começou. Lembrando o que a Débora falou com relação à questão de fiscalização, é óbvio que empresas grandes, uma quantidade absurda de colaboradores, são mais passíveis de serem fiscalizadas no primeiro momento, né? Por quê? Por óbvio, quanto mais gente você tem, né? Desculpa mesmo, mais problema você tem, né? Em questão emocional, em relação interpessoal. Então, empresas grandes são passíveis de serem fiscalizadas no primeiro momento, mas isso não significa que a gente não tem que conhecer e não tem que se ajustar. Porque amanhã pode ser a gente. E aí, o que mudou com essa portaria? Antes, o que a gente chama de programa de gestão de risco ocupacional, ele era exigido pela NR1 apenas para empresas de médio e grande porte. E depois do 26 de agosto de 2024, passou a ser obrigatório para todos os empregadores, incluindo condomínios. Então, a ideia pensa CNPJ. É só sobre isso, tá? Antes, você não tinha obrigação de documentar esses riscos, antes de 26 de agosto de 2024. Agora, você precisa ter um inventário de riscos com documento formal obrigatório. Aí você vai falar, poxa, mas o meu condomínio é tão pequeno, eu tenho que fazer isso, só tem um empregado CLT, vamos tratar desigualmente os desiguais, né? Pelo menos alguma coisa você tem que ter documentado para evitar que numa fiscalização você seja... E, obviamente, né, o representante legal do condomínio é o síndico e o resto você já sabe, né? A parte da segurança do trabalho é opcional para condomínios menores e, atualmente, os riscos psicossociais são incluídos como categoria oficial, não tem o que fazer. Eles não eram considerados formalmente e agora eles são. Então, o que é esse tal desse GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais? A gente fez uma analogia aqui para que pudesse o entendimento ser mais fácil, tá? Então, vamos supor, você está lá no seu condomínio, tem um problema qualquer. A primeira coisa que você vai fazer é caracterizar aquele problema, fazer um inventário. Depois você vai avaliar o estado daquele problema, a análise. Depois você vai definir o que precisa ser feito, a gente chama de plano de ação. E, por fim, a diferença nesse caso é que o condomínio vai representar nessa situação específica as condições de trabalho dos funcionários. Esse é o entendimento, tá? Eu preciso de gerenciar meu risco. Tem uma coisa dentro da área de gestão de risco que a gente costuma dizer, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu tenho que trabalhar com prevenção, o máximo que eu puder, para mitigar qualquer tipo de problema, né? Então, dentro desse gerenciamento, nós temos essas etapas aqui. Então, primeiro a gente precisa de identificar o risco, depois avaliar, controlar, documentar e agir. Basicamente é isso. Tá? Eu estou vendo, por exemplo, que tem um colaborador que está, supondo, um zelador que não está tratando bem o condômino. Então, vamos ver o que está acontecendo. Por quê? Ele está sem férias? Mas eu tenho obrigação de fazer isso? Tem, sabe por quê? Porque é interessante que você tenha um ambiente agradável dentro do condomínio. Tem acontecido muito problema nos condomínios do Brasil. Tem visto cada coisa, né, doutor? Que bota a gente de cabelo em pé, né? E aí, para a gente entender o que está acontecendo no nosso ambiente, a gente tem que fazer um inventário. O inventário
que a norma pede, né? Isso tudo a atualização da norma diz que nós temos que fazer um inventário do ambiente do nosso trabalho para saber quais esses riscos. Eu vou focar nos psicossociais, tá? Os riscos psicossociais têm. Então, nada mais é do que a gente fazer um questionário com os nossos colaboradores, né? Para entender quais são, como ele está dentro daquele ambiente ali. Então, vai se gerar uma lista, um documento para você levantar esses riscos aí. Aqui a gente exemplificou algumas coisas aqui através das normas, né? Por exemplo, portaria, recepção. O que você pode identificar ali de risco físico? Ali a gente botou o risco físico. Um esforço repetitivo, quem trabalha com algum tipo de digitação, né? Esse risco, ele vai sempre, esse inventário, ele sempre vai dizer que aquela situação, qual é o nível de risco, se é baixo, se é médio ou se é alto, né? Então aqui a gente exemplificou alguma coisa, por exemplo, jardineiro, uma exposição exagerada ao sol, o dia inteiro o cara lá no sol sem nenhum intervalo. Então esse aí são alguns riscos e aqui são as normas que o condomínio tem que observar. Eu trouxe aqui, gente, depois, mais para frente, nós estamos com uma ação judicial de uma situação de um acidente de trabalho por falta da aplicação de uma norma no condomínio, NR12, que ninguém, a maior parte não sabe, não ouviu falar, nem sabe por que algum funcionário do condomínio tem que ter a NR12. Então a gente está com uma ação judicial, teve um pequeno acidente e a pessoa está lá com o valor de indenização, enfim. Então o inventário, gente, é isso aí, inventário de risco, é levantar aquele ambiente e a gente faz muito através de um questionário, tá? Levantou, né? Por exemplo, lá na CJ, tem que fazer esse levantamento, a gente já está fazendo. Então, você tem nível de estresse, a gente tem lá um questionário com 50 perguntas e vai perguntando, você sofre isso, é muito trabalho, e enfim, a gente vai fazendo as perguntas lá. Levantamos os riscos, aí o que a gente tem que fazer? É o plano de ação. Temos o problema aí na nossa frente, porque a norma diz que tem que fazer o inventário. Mas aí eu fiz o inventário, os riscos estão lá, eu já cumpri a norma? Não cumpri, porque a norma quer que você levante e quer que você diga para o governo o que você vai fazer. O problema está dentro do seu condomínio, está dentro da sua empresa, então você vai fazer o quê para aquele problema ser mitigado? Aí você tem que levantar, fazer um plano de ação. Igual a gente faz na casa da gente, está com problema, a gente bola lá um plano de ação. O que eu vou fazer? Então a gente botou ali o que, quem vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer e quanto vai custar para você fazer, né? Então você tem ali um problema. Qual é o problema? Eu preciso instalar um sistema de ventilação no barrilete para reduzir a exposição de calor. Então esse é o que? É o nosso problema. Quem vai fazer? Quem vai resolver esse problema? Empresa contratada de manutenção predial e supervisão do síndico. Quando? Prazo de 60 dias. Como? Instalação de um exaustor conforme laudo técnico. Quanto vai custar essa operação? R$1.000 e poucos. Então, esse aí é o plano de ação, tá? Pode passar. O síndico vai conseguir fazer isso sozinho? Dificilmente. Vai precisar de uma pessoa especializada, certamente, para cumprir a norma NR1, tá? Essa atualização aí dos psicossociais. Até porque é bastante subjetivo, tá? Isso é uma discussão que o mercado está trazendo, né? Dessa dificuldade. Então, lá, quais são esses riscos psicossociais que todo mundo fala? Então, são riscos que afetam a saúde mental e emocional do trabalhador
decorrente da organização do trabalho e das relações pessoais no trabalho. Mito é, então agora o condomínio, a empresa é responsável pela saúde mental da pessoa? Não tem nada a ver. Nós não temos que cuidar da saúde do nosso colaborador, não. Quem tem que cuidar é ele. Nós temos que cuidar do ambiente do trabalho. Até porque seria impossível dar para que a gente faça. Ninguém cuida, né, da saúde mental, porque nós, pessoas, já viemos com todas as nossas questões emocionais. Então, não existe isso que a empresa tem que ter psicólogo, não existe nada disso. Você tem que cuidar do seu ambiente. Dentro do condomínio, nós somos responsáveis. Se você vê lá, vocês devem ter visto na mídia esse ano, um porteiro matou o outro na guarita. Aí você é responsável sim, tá, síndico? Responsável, porque aquele homicídio não aconteceu ali naquele momento. Já vinha acontecendo alguma situação entre eles, funcionários do condomínio, que naquele dia gerou o homicídio. Então é aí que tem que jogar luz. O síndico tem que jogar luz nas relações, no ambiente. Se eu sou síndico, eu vejo que os meus funcionários estão com algum problema entre eles, com briga, né, com alguma situação de agressividade, de certa violência, eu tenho que tomar atitude. Tenho que tomar atitude. Não posso, não vou me envolver, é problema deles, fingir que não vi, não pode. É o ambiente, trata do ambiente. Eles estão vivendo e convivendo naquele ambiente agressivo dentro do ambiente de trabalho. Tá? Aí vem o tal do assédio moral, conflitos no trabalho, é isso aí que eu falei, né? Entre os próprios funcionários, entre morador e funcionário. Quantas vezes o morador, ele é o agressor contra o funcionário do condomínio. Então, mas ele é proprietário. Só lamento. O síndico vai ter que notificar, atuar, para que ele saiba que ele não pode fazer isso, porque o condomínio se torna responsável. Organização do trabalho, né, são jornadas excessivas, né, o síndico às vezes pede para fazer a mais do que é obrigação, alguns ficam de forma constante fora do horário. E quais são os impactos na saúde? Então, gente, o assédio moral, assédio sexual, isso a gente não pode fechar os nossos olhos, porque isso acontece de fato, né? Acontece, a gente sabe disso, não são em todas as empresas, mas precisamos focar, o síndico precisa focar no ambiente do trabalho dos seus colaboradores. Isso vale também para os funcionários da terceirizada, tá? Não é só funcionários CLT orgânicos, né, do condomínio, não. O condomínio também precisa tomar conta desse ambiente com qualquer tipo de prestador de serviço lá. A gente colocou também aí alguma exemplificação, tá? Função de porteiro, principais riscos identificados, né, como conflitos, né, com o morador, entre eles mesmos, e a ANR aí que a gente indica para a base aí do tipo de função e dos riscos. Uma coisa que a gente precisa de pensar é sobre a responsabilidade civil. Se você é um CNPJ, e se você responde legalmente por esse CNPJ, você é responsável civil e até criminal por esse CNPJ. Eu não entendo qual é a dificuldade que o empresário tem de entender isso. Entende como? E aí eu estou colocando todo mundo, inclusive eu mesmo. A gente é responsável pela prestação de serviço que a gente fornece. Assim como o síndico é o representante legal do condomínio. Está lá no 1341 do Código Civil. Uma coisa muito importante das pessoas saberem. Por isso que a gente está aqui, para abrir a mente.
Dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, nós temos todas essas NRs que gravitam em torno da NR1. Tá? A 12 fala sobre segurança para trabalho com máquinas e equipamentos. Isso tudo tem a ver com condomínio, tá? A 7 fala sobre o Programa de Controle Médico da Saúde, isso é importantíssimo, PCMSO, que é obrigatório, né, pelo social. A 9 fala da avaliação de exposição ocupacional a agentes físicos e químicos, principalmente para aqueles condomínios que têm piscina, né? A 5 fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a depender da quantidade de colaboradores da empresa, você precisa de elaborar, né, e implementar uma CIPA. A 6 fala sobre os equipamentos de proteção individual. A pessoa está fazendo lá, né, Marcelo, uma reforma na parte externa do condomínio, né, reforma de fachada, ela não pode simplesmente entrar naquele andaime. Outro dia eu vi uma coisa interessante, 3 pessoas num platô consertando o ar-condicionado. Não me pareceu que eram funcionários de terceirizado, pareceu que eram 3 pessoas no apartamento que foram consertar o ar-condicionado lá de fora no platô. E aí já foi me dando um negócio assim, sabe? Porque a pessoa estava num outro condomínio filmando. Olha como as pessoas são, né? Enfim, crianças, né? Muitas vezes. A 17 é que fala sobre a parte da ergonomia, né? Postura, esforço, organização do trabalho. E a 35 é a questão do trabalho em altura, que a gente acabou de falar. E aí nós temos as responsabilidades do síndico, da administradora, dos terceiros e dos trabalhadores, tá? O síndico, como eu disse, representante legal do condomínio. Ele é responsável por assinar e aprovar o que a gente chama de gestão de risco ocupacional, né? Ele tem que providenciar os documentos obrigatórios, garantir a implementação dos planos de ação. Ah, gente, mas isso vai dar muito trabalho, esse livro aí com uma quantidade absurda, eu vou ter que fazer isso tudo. Pode simplificar, não tem problema não. Coloca, qual que é o problema que está acontecendo aqui? Vamos relatar o problema? Vamos escrever, pega um papel, uma caneta e escreve. O que a gente precisa de resolver? Ah, a gente precisa de resolver isso. Quem a gente vai contratar? Fulano de tal. Ah, vou chamar a Marcela, porque ela vai resolver esse problema, porque tem uma infiltração aqui, e a pessoa trabalha na portaria, e ela está respirando aquele ar daquele mofo, e isso pode provocar nela uma doença ocupacional. Isso tem a ver. Ou então ela está num ambiente que é insalubre, ela vai ficando estressada, isso tem a ver. Né? Então, e aí a gente põe isso para andar. Quem é o responsável? Ah, não, é a Marcela que vai fazer. Beleza, quanto tempo vai levar? 90 dias. Isso tem que estar relatado. É o mínimo, até para a gente ter o controle da gestão do condomínio. Né? A parte da organização do trabalho, com relação ao prestador de serviço, lembrando que o prestador de serviço também está nessa ambiência toda. Os conflitos que a doutora Vanessa já tinha dito anteriormente, né? Assessorar o síndico sobre as obrigações legais, porque existem obrigações legais, comunicar vencimento de laudo, isso é importante também, cuidado com a responsabilidade, né, porque no final das contas vai cair no colo do síndico, ou vai cair no colo do dono da empresa. Né? E os impactos na saúde. Temos que usar os equipamentos de proteção individual. A pessoa trabalha no ambiente do idoso, ela precisa de usar um protetor auricular, porque isso vai estressando a pessoa. Ela trabalha no ambiente que é muito quente, isso vai estressando a pessoa. E aí é a tal da ambiência que a doutora Vanessa comentou. É sobre isso, não é sobre abrir uma portinha e botar um psicólogo ali, deita aqui no meu colo, fala da sua infância para mim. Não é sobre isso, tá? E aí, quais são os riscos da não conformidade? Os trabalhistas você já deve ter entendido, né? Porque aí a pessoa sai do condomínio, ou é demitida, ou resolve desistir, e aí ela vai lá na Justiça do Trabalho e vai pedir um monte de coisa, tem um monte de prova, né? Hoje em dia o WhatsApp, né, faz prova, né, gente? Tem aí várias ferramentas de validação, né? E aí a pessoa vai tirando foto, vai filmando, você nem está sabendo. Aí quando você vê síndico, ou quando você vê empresa, você recebe uma notificação da Justiça do Trabalho, né? E o dinheirinho que você tinha, né, guardado para viagem, no ano que vem você nem vai fazer mais. Você vai ter que pagar a pessoa, né, que passou por isso aí. Então é só abrir a mente. A parte de administrativa e fiscalizatória, tá? As multas ali, elas são por infração. Mas, como eu disse anteriormente, o olhar do Ministério do Trabalho, óbvio, vai ser sobre os maiores problemas, os mais críticos. Mas isso não significa que a gente não tem que fazer nosso dever de casa, tá? A parte previdenciária, né? A pessoa teve um acidente de trabalho, tem que abrir um CAT. Não fica sem abrir não, gente. Problema sério. Aí a pessoa vai lá na Justiça Federal e aí o fundo de reserva vai embora, né? Porque eu tenho que pagar a indenização. E a responsabilidade pessoal, como eu falei, né? Lá no Código Civil. A gente foca na responsabilidade do síndico.
item funcionários, a gente tem que estar sempre muito alerta, né? No ambiente agora, com a atualização da NR1 dos psicossociais, a gente, né, é uma novidade e a gente precisa mudar comportamento dos moradores, principalmente, do gestor, sim, mas dos moradores também, né? Precisa mudar esse comportamento. A questão das normas mesmo, né, das NRs, que a gente precisa verificar se o condomínio está adequado, se o nosso funcionário não está fazendo atividades que ele precisaria ter uma NR. Por exemplo, a NR10, que é da parte elétrica, então até uma certa atividade o zelador pode fazer. Outras atividades referentes à parte elétrica, ele pode desde que ele tenha NR10. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente está se movimentando para tentar ajudar os condomínios. Falar onde tem um cursinho de NR10, é meio período, você pode pôr seu zelador lá. A NR12 foi uma novidade de uma ação judicial que eu vou passar aqui para vocês, para exemplificar como a questão funcionário ela é sensível para os condomínios. Esse funcionário do condomínio, zelador, ele tinha nem um mês que ele estava trabalhando. O registro dele foi no mês de outubro e o acidente aconteceu no mês de novembro. Certamente, conversando lá com o síndico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o zelador faz, né, uma atividade, faz outra. Ele mesmo levou uma serra-copa, uma serrazinha, que eu acho que é uma coisa pequena, para cortar uma madeira, para fazer alguma situação ali no condomínio. Nada grande, coisa pequena. O que aconteceu? Na hora que ele foi fazer, né, corte, veio, não estava de óculos, não tinha EPI, não tinha nada. Não vai dar nada, né? Assim, não dá nada não, gente. Que isso? Nunca aconteceu, né? Não dá, está acostumado a fazer, né? E aí, né, aquilo veio uma fagulhazinha daquela madeira na vista dele. Pronto, está aqui a ação, 230 mil, né, em função desse acidente. Aqui está sendo arguído a NR12, pedindo, né, aí o advogado, né, os advogados que estão aí, cadê a NR12, que é o treinamento para você mexer com equipamentos, máquinas, pequenas máquinas, equipamentos, uma serra, de grama, dependendo, né, do tipo da máquina de grama que é já maior. Então, a listinha do advogado, cadê a NR12? Vocês acham que tinha um mês? Não. A gente teve também uma experiência de uma ação, isso já tem 3 anos, que o síndico autorizou um pequeno prestador a fazer um serviço de altura, né? Porque tinha uma parte das pastilhas que estavam soltando. E aí o síndico foi fazer cotação, empresa, tal. As empresas, a gente tem empresa aqui que faz, o André está aqui, é uma pessoa que é uma empresa responsável, tecnicamente pode fazer trabalho em altura, o síndico vai lá e vai cotar. Claro, a empresa vai cobrar 20 mil, a outra 22, a outra 28, e o síndico, poxa, é muito caro. Aí chamou, faz tudo, que é lá de vez em quando no condomínio, fazer uma pinturinha no salão, arrumar lá alguma coisa, a parte hidráulica. Ah, você não quer fazer? Faço! Ah, eu faço. Menino de menos de 30 anos, faço. R$2.000 eu faço aqui, arrumo, boto tudo no lugar. Ah, 2.000 para 20, super síndico, me economizei. Caiu, morreu, 4 filhos pequenos, né, tudo escadinha, né? Aí condomínio, 600, 700 mil reais de danos, teve que pagar. Então, isso é muito sério, é muito sério. Então, o síndico, assim, ele tem que entender que, nunca aconteceu, o fulano, meu amigo fez no condomínio dele, mas, né, acidente, incidente,
ele não diz que vai acontecer, ele acontece e pronto, tá? Condomínio com menos de 20 funcionários não precisa de GRO, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é obrigatório? Isso é um mito, é falso. Tem um funcionário, tem que ter a GRO. Só vale para indústria e fábrica GRO? Não. A atualização aplicou aos condomínios toda a norma. Se terceirizar todos os serviços, o condomínio fica isento? Também não. Isso aí também não é uma isenção, porque o condomínio, que é o tomador, tem responsabilidade subsidiária, vocês sabem disso. Ainda que seja uma empresa terceirizada, se o funcionário vai lá para a Justiça do Trabalho, baseado aí nas questões psicossociais, aonde era o ambiente que ele trabalhava? Era dentro do tomador, dentro do condomínio. E o síndico também é responsável em olhar esse ambiente saudável para que esse terceiro trabalhe em ambiente que não seja nocivo, tá? A administradora é responsável pelo GRO, a responsabilidade legal do condomínio. A gente dá suporte, a gente faz, né? A medicina do trabalho faz, mas é importante que o síndico ele se envolva. Igual eu falei aqui, quem já viu um GRO, quem já viu um documento, o que tem? O síndico precisa se atualizar e se envolver, tá? Basta fazer o documento uma vez só esse ano? Não, esse documento ele é anual. Por quê? Porque o ambiente muda. O ambiente de trabalho muda, então o GRO ele atualiza anualmente, né? Inventário de risco substitui o PCMSO e o LTCAT, que são outros documentos que tratam de outros riscos, não substitui, são vários, tá? Que aqui eu vou ler rapidamente, que são os 13 fatores que o guia vai colocar lá, que a norma colocou, que são os riscos que a gente tem que estar atento. Sobrecarga de trabalho e pressão excessiva por produtividade, isso é um risco. Jornadas prolongadas, horas extras frequentes ou ausência de pausas adequadas. A gente sabe que a empresa, o condomínio, ele tem que dar lá o horário de almoço, né? Uma hora de almoço, ok. Aquele intervalo, assim, para tomar um cafezinho, a gente faz por liberalidade. Tem empresa que não dá hora de café, é a hora do almoço. Só que agora, olha só, ausência de pausas adequadas. Então, o nosso porteiro, o nosso ASG, o manutencista, o que seja, ele pode ficar exausto de trabalho se ele não tiver, por exemplo, na parte da tarde, 10 minutos para ele descansar, né? Para ele descansar. Então, assim, hoje essa pausa, que era uma liberalidade, ela é necessária para a proteção desse ambiente, tá? Baixa autonomia ou pouca participação nas decisões de trabalho. O funcionário tem que ter um pouco de autonomia, ele não pode ficar dependendo de tudo do síndico que está orientando, como que faz isso, faz aquilo. Isso traz também uma sensação de desmotivação, de impotência, de ansiedade, tá? Demandas emocionais intensas, como atendimento a pessoas em sofrimento ou conflito. Assédio moral, humilhações, intimidações ou exposição a situações constrangedoras. Chama o funcionário, você vai aqui, vai ter que falar aqui perto do morador, se aconteceu, se não aconteceu. Situação constrangedora. A gente tem que analisar tudo que vai fazer agora, tá? Com o funcionário, a gente tem que pensar muito nisso aqui, porque gera dano e gera ação judicial. Isso aqui, como eu falei, é uma porta aberta. Violência no trabalho, ameaças ou agressões verbais e físicas, conflito interpessoais frequente, né? Às vezes conflito entre os próprios funcionários, falta de apoio da liderança ou dos colegas, ambiguidade ou conflito de papéis e responsabilidades, insegurança no emprego, mudanças constantes e falta de clareza e ameaça de demissão. Vou te demitir, você não vai fazer? Não, se você não fizer, vou te demitir, vou isso, vou aquilo. Ou assédio moral. A gente vê muita situação aí desses riscos que a falta de clareza nas orientações do funcionário.
Isso é uma das respostas que a gente vê com muita frequência nos condomínios e nas empresas. Eles dizem não ter clareza naquilo que vai fazer. Lembrando, doutora, que hoje em dia nós temos que dizer o óbvio para as pessoas. Pensa nisso, gente. O óbvio precisa ser dito. Ah, mas você entendeu? Aí a pessoa faz assim com a cabeça. Mas não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada, porque ela está pensando em uma outra coisa. Ou ela tem medo de dizer que não entendeu. Me mostra que você entendeu. Como é que você entendeu isso aí? Dá essa devolutiva para mim. Entende como é? Treinamento, conscientização e esse entendimento é fundamental. É só sobre isso. E faz a gestão de risco.